Meus queridos amados irmãos, graça e paz. Nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, nos ajude nessa missão. Eu quero meditar um pouco sobre a passagem de Lucas, capítulo 1 e o versículo 40, que fala a história de um leproso. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes me limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-se severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunha. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares deserto, e de todas as partes iam ter com ele. Essa passagem, ela retrata uma história muito triste, uma história de um homem que viveu uma situação caótica. Esse leproso, a Bíblia dá detalhes da vida dele, de como Jesus o curou, que identifica um homem que viveu em situações precárias. Primeiramente, se nós formos analisar a história dos leprosos nesse contexto, eles viviam um isolamento total. Quando o sacerdote, que era o sacerdote que identificava quando alguém estava com lepra, quando ele dava o diagnóstico para algum leproso, esse só tinha direito de ir na sua casa e de longe dar a notícia: eu estou leproso. Dali em diante, ele não podia mais entrar naquela casa, no seu lar. A Bíblia diz, fazendo uma contextualização da lepra nessa época, eles tinham lugares que ficavam fora dos muros de Jerusalém. Aquele leproso, ele não vivia mais socialmente dentro da civilização daquela época, e sim eles iam viver fora dos muros, distante da família, distante da sociedade. Eles iam viver em colônias de leprosos. A história diz que existia cavernas aonde eles dormiam, passavam dias e noites, e quando eles ousavam aproximar de alguém, eles tinham que gritar de longe:
eu sou leproso. Estendia as duas mãos e gritava: eu sou leproso, eu sou leproso. Aquilo era para identificar que aquela pessoa não podia chegar perto e que ele não podia se aproximar de ninguém. Jesus, ele tem, no contexto histórico, dentro da cura divina, Jesus tem história que quebra paradigmas da época. Jesus, ele tem no seu contexto de amor, Jesus, no seu contexto de amor, de misericórdia, ele quebra todos esses paradigmas. Você vê aqui no versículo 40 que diz assim, olha, aproximou-se dele um leproso. Se você ver, se você perceber, houve uma audácia, houve um ato de coragem desse homem, porque ele ousou romper aquela multidão que não podia ser rompida pelo contexto que ele estava vivendo. Mas a Bíblia diz assim, aproximou-se dele um leproso. Aqui nós vamos entender uma coisa. Para nós recebermos algo de Deus, nós temos que nos aproximar do Senhor. Ninguém vai receber nada de Deus estando longe, estando distante, se não clamar, se não buscar, se não se voltar para o Senhor. A Bíblia diz que aquele filho pródigo que estava distante, comendo comida dos porcos, dormindo na sarjeta, vivendo o desprezo total, longe do Pai, ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele filho, o pródigo, ele reconheceu que o melhor lugar para se viver é na casa do Pai. E a Bíblia diz assim, aproximou-se dele um leproso. E a Bíblia diz em seguida que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele. Meus irmãos, se você ver, perceber a humildade que este homem estava, a humildade que este homem se apresentou para Jesus, porque ele aproximou-se, ele rompeu e em seguida ele rogou. A Bíblia, quando fala e rogou-lhe, a Bíblia está falando que ele clamou, que ele verbalizou palavras. E em seguida a Bíblia diz que ele pondo-se de joelho diante dele. Aquele homem estava reconhecendo que Jesus tinha autoridade, que Jesus ele era um ser divino, que ele era o enviado de Deus. Aquele mendigo se aproximou e rogou-lhe, e pondo de joelhos diante dele, dizia, se queres, tu podes me limpar. Olha, se queres, tu podes me limpar. Sabe o que isto quer dizer? Isto quer dizer que aquele homem, ele não tinha fé. Ele buscou fé dentro dele. Mas ele se derramou completamente, ele se esvaziou e lançou-se na dependência de Deus. Ele disse, Senhor,
se queres, tu podes me limpar. Existem momentos na nossa vida que nós estamos como este leproso. Nós não temos qualquer convicções, nós não temos qualquer certeza. Há um mundo de ilusões, há um mundo de fantasia, há um mundo de dúvidas, de será, o porquê, e isso e aquilo. E este homem, ele estava dentro deste mar, mas ele estava indo ao lugar certo. Olha, há uma diferença aqui. Este homem estava sem fé, porque ele disse: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Ele estava na dependência, ele estava buscando uma dependência de Deus. Agora imagine uma coisa. E Jesus, movido de grande compaixão, meus irmãos, poucas vezes na Bíblia você vai ouvir esta frase. E Jesus, movido de grande compaixão, poucas vezes você vai ver esta frase. E a Bíblia cita, certa vez, aquele velório daquela mulher que ia enterrar o seu filho, o seu único filho. E vinha um clamor, lágrimas, aquela mulher em desespero, porque aquela mulher ia enterrar o filho. E uma mãe que perdia um filho naquele contexto, ela iria sofrer na velhice. O filho representava para ela um escape, uma esperança, mas o filho estava morto. E a Bíblia diz que Jesus vem vindo com os discípulos, Jesus vem vindo com uma multidão. De repente Jesus se depara com aquela multidão em pranto, em choro, e a Bíblia diz que Jesus viu e se moveu de íntima compaixão. E aquilo foi tão forte que Jesus ressuscitou o filho daquela mulher. Poucas vezes na Bíblia você vai ver esta frase. E esta frase está aqui agora. Jesus está diante daquele moribundo, daquele homem, porque a Bíblia diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, tu podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, aquele homem estava coberto de chagas, porque a lepra, ela comia a carne, ela ia comendo o corpo, ela ia comendo a carne viva. Aquele homem sentia dores e mais dores. Aquele homem não tomava banho. Era um homem que vivia de forma moribunda, em um deserto, distante da família, distante dos filhos, do seu lar, distante da sociedade. E a Bíblia diz que Jesus olhou aquele homem e sentiu compaixão. E em seguida, Jesus estendeu a mão e tocou e disse: olha, na lei ninguém podia tocar no leproso. Se alguém tocasse no leproso, pela lei, a lepra ia passar para aquele homem que o tocou. Ninguém podia. Se o sacerdote soubesse que alguém tocou no leproso, o sacerdote imediatamente dava para ele o diagnóstico, dava uma capa que representava que ele era leproso. Mas a Bíblia diz que Jesus tocou. Você sabe por que Jesus tocou naquele homem? Você sabe por que Jesus ousou tocar, quebrar paradigmas? Porque ninguém tocava naquele homem. Aquele homem precisava ser curado primeiramente das emoções. Primeiramente aquele homem deveria ser curado
dos seus sentimentos, porque o que ele carregava era desprezo. O que ele carregava era que ele era um moribundo, que ele era um leproso, que ele não valia nada. As pessoas não dariam sequer um abraço nele, tocasse nele. Mas Jesus, a Bíblia diz assim, e tocou-lhe. A Bíblia está detalhando, porque a Bíblia está trazendo um ato de misericórdia, um ato de bondade de Jesus na vida daquele homem. Aquele homem precisava ser curado. Ninguém é tão sujo, nem tão doente, que não pode ir até Jesus. Ninguém carrega mazelas tão profundas dentro de si que não pode ir até Jesus. Os braços do Pai estão abertos. E a Bíblia diz assim, olha, e estendeu a mão e tocou. E Jesus disse assim, eu quero. Ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E Jesus respondeu para ele dizendo, eu quero. Eu quero. Aquele homem se prostrou sem fé, dizendo, Senhor, se tu quiseres, tu pode me limpar. E Jesus disse para ele, eu quero. Jesus quer curar a tua dor, a tua enfermidade, a tua doença. Jesus quer trazer cura para a tua alma, para o teu espírito, para as tuas emoções, para o teu cansaço físico. Jesus está dizendo para você, eu quero. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer, eu já vi muitas curas de Jesus, literalmente. Eu já vi muitos milagres de Jesus, literalmente. Jesus ainda cura. Você que está doente, você que está enfermo, eu quero te dizer que Jesus tem poder para arrancar esta enfermidade. Jesus, ele tem poder para te tocar e esta enfermidade não existir mais pelo poder da palavra. E a Bíblia diz assim, Jesus disse, eu quero. E a Bíblia diz que tendo ele dito isso, a lepra desapareceu. Olha, você entende isso? Você entende o quanto que o toque, o quanto que eu quero te curar, o quanto que isto tem poder? Você está entendendo o quanto que Jesus tem autoridade? Imediatamente aquele homem ficou sã, curado. E Jesus diz assim para ele, e advertindo-se severamente, logo despediu. Disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ou seja, ele tinha que voltar no sacerdote e dizer para ele, olha, está aqui a carta, está aqui a capa, eu não estou mais leproso. O sacerdote iria dar para ele a carta de cura, ia dar para ele a liberação, aquilo validava para ele a volta para o seu lar, a volta para a sua casa. Isto quer dizer para nós uma coisa, quando nós somos curados, nós achamos novamente o nosso lar. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou para dentro de casa, aonde estava seu pai e seus irmãos.
Muitas vezes nós estamos dentro de casa, mas nós não sentimos que estamos dentro de casa, que nós não estamos em um lar, em uma família. Somente Jesus tem poder. A Bíblia diz que Jesus pediu para que ele voltasse, mas no 45 diz assim: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Olha só o efeito. O efeito é claro, quando você recebe algo de Deus. Você quer fazer o que eu estou fazendo. Você quer vir pregar, anunciar para outras pessoas o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez por mim. É isso. O Evangelho é isso. Muitas vezes nós nos perguntamos por que fulano de tal tem tanto vigor para isso, para aquilo, ir para a igreja, vai pregar, vai evangelizar, vai visitar. Por quê? Porque é isso aqui. Ele está fazendo aquilo, ele está dando aquilo que ele recebeu de graça. Eu quero encerrar dizendo para você: Jesus é o seu ponto seguro. Jesus é seu porto, Jesus é o seu eixo, ele é o seu escape, ele é a porta de saída para a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor possa te guardar. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Amém.